Então, a duplicação do DNA, ou replicação do DNA, é de extrema importância. Ela divide basicamente entre 3 etapas. A DNA helicase, que é uma enzima, então tudo que é ase é enzima. Então, reparem que as enzimas têm função reguladora, catalisadora. A DNA polimerase e a ligase. A DNA helicase, vem de H, vem de hidrogênio. Então, essa é uma enzima ase que quebra as pontes de hidrogênio, separando então as bases nitrogenadas, separando então a dupla fita de DNA. A enzima DNA polimerase, ela encaixa novos nucleotídeos soltos dentro do núcleo nas fitas expostas nas bases nitrogenadas expostas, quando a DNA helicase separou essas pontes de hidrogênio. Então, essas bases ficaram expostas, e aí esses nucleotídeos soltos dentro do núcleo, eles vão se encaixar nessas bases nitrogenadas expostas. Lembrando que há uma afinidade química. Então, citosina vai se ligar à adenina? Não vai. Somente a timina vai se ligar à adenina, ou a adenina vai se ligar à timina. A citosina tem que se ligar à guanina e vice-versa. Beleza? Então, nós estamos falando de duplicação de DNA. Então, a fita original, lá, dupla hélice, vai passar por essa ponte de hidrogênio, a DNA helicase. Essa dupla fita começa a se abrir e as bases nitrogenadas de cada fita ficam expostas. Os nucleotídeos soltos dentro do núcleo serão encaixados através da sua afinidade química pela enzima DNA polimerase. E aí, no final das contas, a DNA ligase vai ligar novamente essas fitas, né? As bases nitrogenadas dessas fitas. E aí vai formar 2 moléculas de DNA idênticas. Então, a duplicação do DNA também é chamada de semiconservativa. Por que semiconservativa? Então, reparem que no DNA original nós temos 2 fitas molde, 2 fitas mãe, a da esquerda e a da direita. Conforme essas bases nitrogenadas são separadas e ficam expostas, uma nova fita é formada com base nessa fita da esquerda e uma nova fita é formada com base nessa fita da direita. E no final das contas, essa parte aqui, se separa, vai uma para esse lado e a outra para esse lado. Então, formam 2 moléculas de DNA idênticas, porém semiconservativas. Isso quer dizer o quê? Que esta molécula de DNA tem a fita da esquerda, que serviu como molde, então é a fita velha, e a fita da direita, que é a fita nova, que foi feita a partir desta fita velha. O mesmo vale para a outra molécula de DNA, que é exatamente igual. Tem a fita molde, que é a da direita, a fita velha, e a fita nova, que é a fita da esquerda. Então, se vocês repararem nas bases, elas são as mesmas nas 2 moléculas de DNA. Então, isso é a duplicação do DNA. Agora que o DNA está duplicado, a célula pode se dividir ao meio, levando uma molécula para uma célula e levando a outra molécula para a outra célula. No caso do ser humano, nós temos 46 cromossomos. E isso acontece nos 46 cromossomos de maneira simultânea. Então, nós gastamos muita energia e muita proteína
somente para realizar a mitose, tá bem? Somente para duplicar a nossa molécula de DNA. Então, dúvidas até aqui? Etapas da duplicação do DNA. Por que é chamada de duplicação semiconservativa? Quais são as enzimas envolvidas nessa duplicação? Por que é difícil ter um erro nessa duplicação? Dúvidas, pessoal? Me procurem. Um detalhe, futuramente vocês terão a ambição de cursar uma faculdade muito boa, uma faculdade pública ou particular muito boa. E aí pode, no vestibular, cair um detalhe. O sentido da duplicação ou o sentido da transcrição. O que a gente precisa entender é que a formação de uma nova molécula, por exemplo, na etapa 2 aqui, na etapa 3, ela tem um sentido para acontecer. E esse sentido é de 5' para 3'. De 5' para 3', tá bom? Isso vocês precisam memorizar, que o sentido da duplicação, que o sentido da transcrição ocorre do sentido 5' para o sentido 3'. Neste caso de cima, da esquerda para a direita. Nesse caso de baixo, da direita para a esquerda. Porque como o DNA é feito de duas fitas, uma fita complementa a outra, ou seja, uma vai do 5 para o 3 e a outra vai do 3 para o 5. E aí a replicação acontece do sentido 5 para o 3, tá bom? Tanto indo como voltando. Então, vale a pena vocês memorizarem essa pequena informação, tá certo?